Vocês viram aquela lista de pecados que viralizou nas redes sociais nos últimos dias? Uma pessoa foi num retiro de igreja e voltou com uma lista com um monte de pecado, onde ali ela precisava se arrepender deles, e isso gerou uma repercussão imensa. Tem um tanto de jornal fazendo reportagem a respeito disso, influencers comentando, gente falando que gabaritou aquela lista e todo tipo de coisa. Nesse vídeo eu quero contar para você o que está por trás e a realidade do que acontece nesses retiros. E eu vou falar isso por dois motivos. O primeiro é o seguinte: o fato de você saber o que acontece, nos meus anos de experiência lidando com isso, nunca atrapalhou a pessoa de experimentar tudo que ela tem por viver ali naquele retiro. E o segundo motivo é que tem muita gente burra falando a respeito, tem até desde pessoas falando que a pessoa tem que pagar algum dinheiro para a igreja para poder ter aqueles pecados perdoados. Até alguns teólogos argumentando, biblicamente inclusive, se aquelas práticas seriam boas ou se não seriam boas. E eu quero aqui nesse vídeo, muito resumidamente, tentar contar para vocês não só o que acontece lá, mas também o porquê que essa prática é utilizada. Primeiramente eu quero dizer para vocês que é lógico, eu não concordo com 100% daqueles pecados que estão ali naquela lista, e tudo bem com relação a isso. Eu sei que cada igreja tem a sua linha teológica, vai ter o seu entendimento e a sua aplicação de uma maneira ou outra. Mas ao mesmo tempo eu tenho visto vários teólogos se posicionando. Eu vi um canal muito famoso de teologia em que o rapaz ele começa a argumentar com vários argumentos na área da amartiologia, né? E inclusive argumentos que estão corretíssimos teologicamente, biblicamente, mas não tem absolutamente relação nenhuma com a prática do que acontece ali. E à medida que ele vai desenvolvendo o seu texto no vídeo, né, a gente percebe que ele não entendeu, ele não foi e ele não tem a menor noção de como é essa aplicação, a ponto do sujeito falar assim no meio do vídeo. Eu acho que isso seria bom num discipulado. Então, gente, deixa eu contar para vocês. O retiro inteiro faz parte de um processo de discipulado. Não se trata de um momento evangelístico em que você chega e entrega uma lista de pecados daquela para alguém. Não é sobre você entender o conceito de pecado original ou qualquer coisa desse tipo. Tem a ver simplesmente com o processo de santificação que faz parte do processo de discipulado de uma pessoa que acabou de se converter. Então a pessoa vai para um retiro como esse. E lá ela recebe uma lista dessa, que também não é uma prova do Enem para a pessoa sair marcando X. Isso aí não está desvinculado de uma explicação. Eu vi muitas pessoas se questionando do tipo, religiosidade? Por que religiosidade? Irmãos, ou pessoas de uma maneira geral que estão vendo esse vídeo, tudo isso faz parte de uma sequência didática muito bem pensada, acompanhada de uma pregação, tirando dúvida de ponto por ponto, por que se afirma que aquilo é algo danoso para a pessoa, por que outra coisa não é. É assim que funciona. E aí, meus irmãos, ou meus amigos de uma maneira geral que estão também acompanhando aí esse vídeo, eu vi pessoas chegarem e argumentarem que esse tipo de lista ela causa um tipo de competitividade, de que a pessoa vai olhar e vai se achar mais santa ou mais pecadora que a outra. Não tem condição de um negócio desse acontecer por um simples motivo. E lá vem spoiler do que acontece no retiro. Isso aí não é uma coisa que você sai mostrando para os outros, é uma atividade totalmente individual. Ninguém vai ver e ninguém se importa com isso, porque cada um está com a sua própria lista, em oração, no secreto, perguntando para Deus, marcando, Senhor, tem mais alguma coisa em mim que o Senhor quer me levar ao arrependimento, e ora e volta para aquela lista. E no final de tudo, a pessoa não leva para casa como esse bisonho fez. O que ela faz? Existe uma dinâmica em que ela vai lá e prega essa folha na cruz, e essa folha de pecados vai ser destruída numa ilustração muito rica, muito intensa daquilo que a gente vê lá em Colossenses 2, a partir do verso 13, que todo escrito de dívida que existe sobre nós foi anulado. Então não é assim como as pessoas estão pensando. E gente, na boa, vocês não fazem ideia, eu estou falando aqui como alguém que vivencia, que tem vivência completa nesse tipo de trabalho, vocês não fazem ideia de como isso é transformador na vida das pessoas.
de quanta gente vai, por exemplo, para um retiro como esse, às vezes crente de muito tempo, e sabe que crente não pode roubar, mas pega uma lista dessa e lê lá assim, gato de energia. E o que ela faz? Ela finalmente tem a consciência de que aquilo é errado. Esse é o papel do discipulado. E aí o que acontece? Ela chega em casa e ela vai lá e corta o gato de energia. E a vida da pessoa começa a se desenvolver a partir disso. Finalmente a vida cristã dela começa a romper. Você sabe por quê? Porque isso é bíblico. É por isso que a Bíblia, o Novo Testamento, mais precisamente para aplicar aqui a vida da igreja, está cheia de listas de pecado. A pessoa está lá, se converteu, por exemplo, na igreja da Galácia, é nova criatura, está lá começando a caminhar no meio dos irmãos da igreja e de repente chega para a igreja um documento, uma epístola de Paulo, justamente para aquela igreja. E lá no meio a pessoa vendo uma lista de pecado, ela vai lá e percebe, glutonaria, eu sou um glutão, eu preciso mudar isso na minha vida. E é assim no Novo Testamento inteiro, a gente vai vendo aquele que roubava, não rouba mais. Aí as pessoas criticam, não, mas lá não é um checklist. Não é um checklist no papel, gente, é na cabeça, mas o princípio espiritual é o mesmo, o objetivo é o mesmo, embora a didática do pregador seja adaptada aos nossos dias. Então, é coisa assim de gente, eu não gosto muito dessa expressão, mas que não tem lugar de fala para falar a respeito do assunto. Eu nunca vou esquecer do dia que um adolescente órfão, ele chegou para mim, eu tinha pregado há pouco tempo a respeito daqueles filhos de Davi, Tamar e Amnon, e ele, muito impactado com aquela palavra, ele veio me dizer que ele praticava exatamente aquele pecado, quem lê, entenda, com o seu irmão desde que ele tinha 5 anos de idade, e ninguém nunca tinha parado para ensinar para ele a respeito desse assunto e dizer o que para muitos é algo óbvio, mas para ele não era, que aquilo era errado e ele precisava abandonar aquilo na vida dele. Então, queridos, realmente é algo que pode transformar a vida de muita gente. Eu preciso falar uma coisa para vocês que estão aí criticando, problematizando, escarnecendo, né, fazendo piada nas redes sociais. Eu sei que muitos de vocês tiveram experiências horríveis em retiros, porque tem todo tipo de líder despreparado, tem todo tipo de líder torto, e tem gente que eu acho, inclusive, que nem acredita em Deus, e tá lá manipulando pessoas, exercendo o seu lugar ali de poder e coisa desse tipo. Eu quero dizer que eu entendo o seu trauma, mas eu também quero dizer para você que foi em retiro e desfrutou e recebeu várias coisas de Deus, e agora tá aí para dar uma lacrada no Twitter, cuspindo no prato que comeu. Pelo amor de Deus, gente, não seja essa pessoa. Você não tem noção do dano que você faz. E eu não estou falando simplesmente das pessoas ímpias que estão ali, de repente, escarnecendo de Jesus e fazem isso já no seu dia a dia. Eu estou falando que você colabora para que pessoas fechem o seu coração. E gente que poderia ir num retiro como esse, de repente, vão fechar o seu coração e não vão, porque acham que lá é uma heresia, como se ensinar contra o pecado, como se fazer uma lista de pecados, como a gente fartamente vê em todo o Novo Testamento, fosse algo herético, problemático, que vai fazer com que as pessoas façam uma competição de pecado entre si. Bobagem. Não seja essa pessoa. E você que não foi ainda, deixa eu te contar. Você precisa ir, sabe por quê? Porque é um ambiente carregado de oração, pessoas orando pela sua vida 24 horas por dia. Eu tenho visto coisas fantásticas, coisas extraordinárias em todos esses anos que a gente trabalha com esse tipo de retiro, e eu tenho certeza que muita igreja séria também tem visto. Eu tenho visto milagres físicos acontecerem instantaneamente em ambientes como esse. Na nossa igreja, por exemplo, a gente tem um caso que ficou bem famoso, um casal que estava ali há 12 anos tentando engravidar, e simplesmente por passar nesse retiro, na terça-feira daquela semana, logo depois que eles chegaram, a criança já foi concebida. Esse último retiro que nós fizemos há poucos dias atrás, teve gente que viveu experiência com pessoas que estavam longe do retiro, simplesmente por alguém da família estar ali se quebrantando. O pai, do nada, em casa, resolveu se levantar, procurar uma igreja e entregar a vida dele para Jesus. E essas coisas que eu estou contando não são casos isolados, isso faz parte da rotina.
de tudo quanto é igreja que trabalha com isso. E o princípio teológico por trás disso tudo eu explico para vocês muito facilmente, que diz assim na palavra de Deus: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em prantos, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Deus abençoe cada um de vocês, fiquem na paz, procure uma igreja séria, que faz um trabalho sério e mergulha, procure realmente purificar a sua vida de todas essas coisas que ainda têm aprisionado você. Amém?